Deus abençoe vocês. Vamos meditar hoje nessa passagem do livro de Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 12. Eu não vou ler todos os versículos para não estender essa mensagem, mas acredito que Deus fará com que você consiga entender. Falar sobre consequências que uma transgressão pode trazer para a vida de uma pessoa. Em Josué, capítulo 7, no versículo 1, está escrito assim, e transgrediram os filhos de Israel no anátema. Primeiro, o que significa transgredir? Significa infringir, significa violar. Então, a gente já vê por aqui que é algo que é errado. Em termos bíblicos, se consuma através disso um pecado. E anátema, o que significa anátema? Anátema significa aquilo que foi designado ao Senhor e não pode ser tomado pelos homens. Então a Bíblia afirma que Israel transgrediu, violou, infringiu a lei que Deus havia designado a eles. Quais foram as primeiras consequências disso? Olha só, Josué 7, 2 ao 5, você vai ver que o exército de Israel foi derrotado por um exército muito menor que ele. O exército de Israel era um exército poderoso, que já havia vencido inúmeras batalhas contra outros exércitos mais fortes do que eles. Mas ainda assim Israel vencia. Porém, dessa feita, eles foram com cerca de uns 2.000 homens apenas contra o exército de Ai, uma cidade chamada Ai, um exército bem pequeno, bem inferior ao de Israel, mas assim mesmo eles perderam essa batalha. Eles voltaram derrotados dessa guerra. Aí Josué começou a questionar a Deus por que isso havia acontecido. No versículo 6 ao 9 você vai ver que Josué começou a questionar, mas Deus deixou bem claro o motivo e a razão. Olha o versículo 10, o 11 e o 12. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou. Preste bem, meus amigos, olha só. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que eles tinham ordenado e tomaram do anátema. E furtaram e mentiram e debaixo da sua bagagem puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco. Olha o que Deus disse, olha, não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. Essa tem sido uma das razões pela qual muitos cristãos vivem uma vida de miséria, uma vida de fracassos, derrotas, sofrimentos. Cristãos que se encontram deprimidos, sofrendo com depressão. Essa tem sido uma das principais razões. A pessoa ela não pode se enganar. Tem gente que vive achando que pode ter uma vida com Deus e ao mesmo tempo viver carregando consigo um pecado escondido. Quando a pessoa comete a transgressão, ela quebra a aliança com Deus. E aí Deus se vê sem poder fazer nada além de se afastar da pessoa. Foi o que aconteceu aqui nessa passagem. A Bíblia deixa bem claro. Por conta do pecado, da transgressão de Israel, Deus deixou bem claro que não seria com Josué e com aquele povo. Então, se porventura você que me ouve nesse instante, eu não sei o horário que você está ouvindo essa mensagem, se porventura você estiver na prática de um erro,
de um pecado, eu preciso que você não se desespere. Por que não se desespere? Porque ainda há uma saída. Ainda há uma saída. Acã, ele havia pecado e simplesmente teve a oportunidade de confessar esse pecado, de reconhecer o erro, mas não quis. E por isso teve consequências, que foi a morte dele. Mas, se voltarmos um pouco mais, vamos lembrar da história de Davi, que também havia cometido um pecado, um erro sério, gravíssimo, só que não sofreu a mesma penalidade que Acã. Por quê? A diferença é que Davi se arrependeu. Então, se você está no erro, no pecado, e você quer que a mão de Deus seja favorável à sua vida, só tem um jeito: é reconhecer suas falhas, reconhecer os seus erros, reconhecer o seu pecado, se arrepender de todo o coração, com sinceridade, com fidelidade, confessar isso para Deus. Confesse para Deus suas falhas, seus erros, e certamente você vai receber de Deus o perdão. Então você pode fazer de duas uma coisa. Primeiro, continuar tentando esconder seus pecados e sofrer as consequências deste pecado, como aconteceu com Acã, ou você pode se arrepender e confessá-los, para assim receber o perdão de Deus e ter paz no seu interior, como aconteceu com Davi. Espero que essa mensagem ajude você. Deus abençoe grandemente a sua vida e até a próxima.